E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu a uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olá, eu sou Marcelo Sebay e esse é o Falando em Verdade. Falando em Verdade é um podcast de fé, reflexão e transformação à luz dos ensinamentos de Jesus, nosso Cristo. A gente conversa aqui sobre reconciliação, arrependimento, perdão, restauração e uma vida firmada em Deus, mostrando que sempre existe um caminho de volta. Bom, o nosso papo de hoje é a respeito do amor que nos traz de volta para casa. Você já percebeu aí que o texto base está em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 até o 32. Hoje eu quero falar com você que, em algum momento da vida, se sentiu longe de Deus. Talvez você ainda esteja dentro da igreja. Talvez ninguém saiba das suas lutas. Talvez você continue sorrindo, trabalhando, vivendo normalmente, mas por dentro existe uma distância. E é justamente para você que Jesus está contando essa história hoje. A história de um filho que saiu de casa. A história de um filho que tinha um pai, tinha um lar, tinha tudo o que precisava, mas em algum momento ele acreditou que seria mais feliz longe do pai. E talvez esse seja o grande engano que muitas vezes a gente comete. A gente pensa que a liberdade está em viver sem Deus. A gente pensa que a gente pode controlar tudo sozinho, que a gente sabe o que é melhor para nós. O filho pediu a herança. Ele saiu de casa. Ele foi embora. Ele foi tão longe o quanto ele conseguiu. Ele gastou tudo. Ele perdeu tudo. E quando a grana acabou, quando os recursos se esgotaram, ele descobriu uma verdade dolorosa. Ele descobriu que, longe do pai, aquilo que parecia liberdade tinha se transformado em escravidão. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você tenha tomado decisões que hoje você gostaria de desfazer. Talvez você tenha se afastado de Deus, talvez você tenha ferido pessoas, talvez você tenha perdido sua paz. Talvez você esteja carregando uma culpa que ninguém conhece. Mas escuta só isso com teu coração. A sua história não termina no lugar onde você caiu. Eu vou repetir. A tua história não termina no lugar onde você caiu. Lucas 15 diz que o filho então caiu em si. E esse foi o começo da restauração. Ele olhou para a própria vida e percebeu: eu preciso voltar para casa. E arrependimento é exatamente isso. Não é só você sentir tristeza pelo que você fez. É reconhecer que está no caminho errado. É decidir voltar. O filho poderia ter permanecido naquele lugar. Ele poderia ter dito: olha, depois de tudo que eu fiz, meu pai nunca vai me aceitar. Mas ele se levantou. E talvez essa seja a palavra de Deus para alguém hoje. Levante-se. Você pode ter caído, mas ainda pode voltar. Você pode ter errado, mas você ainda pode voltar. Você pode ter se afastado, mas ainda pode voltar. Porque enquanto você pensa que está caminhando de volta para Deus, tem algo ainda muito mais surpreendente acontecendo. O Pai está olhando para o caminho e esperando você voltar. A Bíblia diz que, quando o filho ainda estava longe, o pai o viu.
Isso significa que o pai estava esperando e quando o viu, não ficou de braço cruzado. Ele não disse, agora você vai pagar pelo que me fez. Ele não perguntou primeiro onde é que estava o dinheiro. Ele não jogou o passado no rosto do filho. O pai correu para abraçá-lo. Pensa nessa cena. O filho estava voltando cheio de vergonha. O pai estava correndo, cheio de amor. O filho queria pedir para ser tratado como servo, como empregado. O pai mandou trazer para ele a melhor roupa. O filho pensava que tinha perdido o seu lugar. O pai coloca na mão dele um anel. O filho achava que não era mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai estava dizendo, através daquele abraço, você continua sendo meu filho. É isso que a graça faz. A graça não ignora o pecado. A graça reconhece o pecado, mas ela oferece um caminho de volta. Talvez hoje você esteja pensando, Marcelo Sebar, mas você não sabe o que foi que eu fiz? Eu não sei, mas Deus sabe. E mesmo sabendo, Ele continua te dizendo, volta para casa. Você pode ter ido para longe, mas o amor do Pai te alcança e alcança lugares onde ninguém mais consegue chegar. Existe algo ainda mais profundo nessa parábola. Jesus também fala sobre o filho mais velho. Aquele que ficou dentro de casa. Aquele que estava perto do pai. Mas o coração dele estava longe. Ele não conseguia celebrar o retorno do seu irmão. Isso ensina pra gente que a gente pode estar perto de Deus fisicamente e ainda assim estar bem distantes no coração. Por isso hoje, a pergunta não é apenas, e aí, você está na casa do Pai? A pergunta é, como é que está o seu coração dentro da casa do Pai? Talvez você também precise voltar. Ou talvez você precise aprender novamente a amar, a perdoar, a celebrar a restauração de quem está voltando. Porque o coração do Pai não é um coração de condenação, é um coração de restauração. Jesus termina esta parábola com uma festa, porque para Deus, aquele que estava perdido foi encontrado, aquele que estava morto voltou à vida. E talvez hoje Deus esteja preparando uma festa por alguém que está decidindo voltar. Então, se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo, se você sente que se afastou de Deus, não fique esperando para ficar perfeito para voltar, não. Isso aí é Jesus quem vai resolver. Vem, mas vem do jeito que você está. O filho voltou sujo. O filho voltou quebrado. O filho voltou sem nada. Mas ele voltou. E encontrou o pai de braços abertos. Hoje, talvez você só precise dar o primeiro passo. Feche os olhos por um instante aí, se você puder, onde você estiver. Feche os olhinhos. Baixa a tua cabeça e diga assim: Pai, eu voltei. Eu errei. Eu me afastei. Eu tentei viver do meu jeito, Senhor. Mas hoje eu quero voltar para casa. E se essa for a sua oração, eu quero terminar ministrando sobre a sua vida. Que Deus restaure aquilo que foi quebrado. Que Ele cure aquilo que você escondeu. Que Ele devolva a esperança que você perdeu. Que Ele restaure a sua identidade. Que Ele reacenda a sua fé. E que você nunca mais se esqueça. Você não é definido pelo lugar onde você caiu. Você é alcançado pelo amor do Pai, que
corre na sua direção. A porta da casa continua aberta, querido. A porta continua aberta, querida. O Pai continua te esperando. O caminho de volta continua existindo. Volta para casa. Porque existe um Pai que não desistiu de você. E quando você voltar, talvez você descubra que, enquanto você pensava que estava procurando o caminho para Deus, Deus já estava o tempo todo esperando por você. Amém? Eu sinto falta da sua voz. Pra casa do Pai, eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, do meu Pai.